Já tô viajando aqui. Você nem fumou. Ah, já tá gravando? Olá, eu sou Mari Kawazoi, sou psicóloga, psicodramatista e fundadora do Instituto Casa do Encontro. Esse tema que eu vou falar hoje foi sugerido por uma pessoa e o tema de hoje é maconha. Eu falei para algumas pessoas que eu ia gravar sobre esse tema, né? As pessoas perguntaram, você vai ensinar como é que fuma maconha? Eu falei, não vou ensinar como é que fuma maconha, até porque eu não fumo maconha. Tinha várias perguntas, na verdade, sobre o mesmo tema. Então, era sobre os efeitos da maconha nas psicopatologias, né, se poderia influenciar em doenças psiquiátricas. Outra foi sobre síndrome amotivacional. Outra sobre os tratamentos medicinais, ou melhor, os tratamentos com a maconha para uso medicinal. E se algumas drogas podem desencadear comportamentos violentos nas pessoas. Então eu vou tentar falar de uma maneira organizada, tá? A maconha é uma substância psicoativa. O que significa isso? Que ela age no nosso cérebro, nas nossas funções psíquicas. Ela é considerada uma droga mista, ou seja, ela tanto é uma substância que deixa ansioso, como causa alucinação, como também é depressiva. Então ela tem várias características e é muito diferente a reação de cada pessoa. Mas existem alguns efeitos que são generalizados. Então, mas também que tem um efeito diferente em cada pessoa. Então, quais são esses efeitos? Atenção e memória, seria a memória de curto prazo. Tem um efeito na aprendizagem, na coordenação motora, ou seja, você fica mais desengonçado, tal. Pode interferir na organização, no planejamento e na iniciativa. E ela pode interferir, por exemplo, no seu sono. Tá? Algumas pessoas acham que ela é indutora do sono. Ela também pode ter esse efeito, mas ela também pode ter um efeito inverso. Foi descoberto em pesquisas, mas não foi concluído que pessoas com usos contínuos da maconha tinham problemas de insônia. Só que eles não descobriram se era um efeito direto da maconha ou se a insônia já era um problema anterior ao consumo da maconha. O que eu, Mari, acredito? Que ele tem uma influência negativa no sono, sim. Que num primeiro momento, no consumo moderado, ela pode até induzir a um sono, mas num consumo prolongado, né, já crônico, ela pode causar, sim, insônia. Até porque um dos efeitos físicos da maconha é a taquicardia. Então, a taquicardia para um relaxamento é muito distante, é muito contraditório. Então, a taquicardia geralmente vem porque é um sintoma relacionado à ansiedade. E tem algumas pessoas que usam para tratamento de ansiedade, para tratamento de depressão. Não funciona. Os pesquisadores ainda estão trabalhando nisso, não tem pesquisas conclusivas, mas pelo que eu vejo, né, pela minha experiência de ver pessoas que consomem, é o efeito inverso. Ela dá uma rebordose da pessoa ficar com preguiça, digamos assim, com menos energia ou com menos iniciativa, como eu falei antes, e já vi muito causar ansiedade em algumas pessoas. Ansiedade, paranoia. Agora o curioso nas pesquisas é que o uso prolongado também tem menos esses efeitos que eu tinha falado antes, tipo atenção e memória, aprendizagem. Só a longo prazo não afeta tanto, é mais com uso ocasionais. E aí eu tinha falado que a pessoa fica mais preguiçosa e sem iniciativa, tem a ver com essa síndrome amotivacional que me perguntaram. Então a pessoa fica sem energia para fazer as coisas, atrapalha nos estudos, atrapalha no trabalho. Existe sim isso, especialmente em jovens, né, adolescentes ou jovens adultos. Isso acontece demais, a pessoa não consegue fazer nada. E aí vira um círculo vicioso, porque ela, como não consegue, também não busca as coisas e por aí vai. Como que eu trabalho na psicoterapia? A rigor, por ser uma substância ilícita, a gente teria que proibir. Mas existe um método chamado redução de danos, que é a forma como eu acredito e a forma como eu trabalho, que é, já que você não vai deixar de usar, então vamos ver um jeito melhor de você usar a substância, né? Então mudar horário, mudar qualidade, né? Mas lógico que eu não indico, porque eu não acho que a maconha seja tratamento para nada psicológico,
psicológico ou psiquiátrico, até porque eu não sou psiquiatra, eu não indico nada para coisas psiquiátricas. Mas eu não acho que seja um tratamento nesse sentido psicológico. Sim, e causa dependência sim, né? Ela pode até não causar uma dependência química, mas ela causa uma dependência psicológica. A outra coisa que eu costumo dizer é que essa maconha que é vendida por aí, ela não tem uma boa qualidade, tá cheia de substância misturada, não é uma maconha que foi plantada ali, que é pura, tem substâncias demais, eu nem sei o que tem misturado nessa maconha de hoje, sinceramente é uma coisa que eu não pesquisei, mas eu sei que tem substâncias ali que eu acho que podem sim causar alguma dependência química, inclusive. Agora, tratamento para uso medicinal da maconha, né? A substância que tem um efeito medicinal seria o canabidiol, né? Então ela é usada como analgésico, melhora de náuseas e vômitos, né, em tratamentos quimioterápicos, para abrir apetite em pacientes que estão fazendo quimioterapia e pacientes que já desenvolveram a doença de imunidade, que seria a AIDS. Para tratamento de esclerose múltipla, ela reduz os sintomas, inclusive na analgesia, né, diminuindo a dor, e também em tratamento de glaucoma, que ela diminuiria a pressão ocular, mas aí o uso teria que ser muito contínuo e daria um efeito mais da pessoa ficar chapada mais tempo. Então eu não sei se vale tão a pena assim. Eu acho que poderia ser um uso auxiliar, mas também usando os outros tratamentos que o médico recomenda. No Brasil existem algumas recomendações para uso medicinal. Eu nem sei como é esse procedimento, mas acho que o próprio médico pode recomendar. Eu sei que existem formatos, né, do canabidiol, então em comprimidos. Acho que em comprimido é que eu já ouvi falar mesmo. É um outro tipo de medicação que é separado do THC, mas o THC também teria algum efeito medicinal. Então aí as pesquisas ainda estão se desenvolvendo. Essa semana um amigo meu me mandou um trabalho de um médico que está fazendo uma pesquisa de canabidiol com autismo. Eu confesso que eu ainda não li, tentei ler agora há pouco, mas eu não consegui ler a pesquisa ainda. Parece que atuaria como um antipsicótico, alguma coisa assim, mas eu também tenho minhas dúvidas, eu precisaria ler a pesquisa mesmo, porque inclusive uma das perguntas é se pode causar alguma psicopatologia, e sim, é constatado que a maconha pode desencadear psicose em pessoas que tenham predisposição, né? Isso pode acontecer sim, e no longo prazo pode também desencadear outras psicopatologias como o transtorno bipolar, paranoia, alguma coisa assim. É que tá, toda pesquisa que eu leio fala que é inconclusiva, e uma pesquisa vem, comprova alguma coisa e vem outra que contradiz. Então eu acho que na experiência mesmo a gente precisa ir vendo. E na minha experiência, a maconha ela desencadeia sim, quando você tem uma predisposição, assim como outras drogas também. E a outra pergunta é se pode transformar a pessoa em alguém violento. Eu acho que a violência já está dentro de cada um, mas sim, as substâncias podem sim desencadear algo violento na pessoa, especialmente em álcool, cocaína, são substâncias mais que agem de uma forma diferente. Na maconha, não, nunca vi. Também nunca ouvi relatos de desencadear violência, mas no álcool e na cocaína e no crack sim. E depende muito da substância que a pessoa consome. Eu acho que o tempo já está ficando curto, então numa próxima eu posso falar das outras substâncias também. Mas isso vai ficar bem mais pra frente, tá bom? Eu espero ter esclarecido sua dúvida, né, quem me perguntou sobre essas coisas, e quem tiver mais questões ou comentários que eu posso ter falado alguma bobagem, então aí vocês comentem aqui, por favor, complementem meu conhecimento também. Obrigada, até uma próxima.